No vídeo de hoje eu irei mostrar como que faz a confecção de uma peça 3D no qual me baseei a partir de um projeto. Primeiro, precisamos ativar as ferramentas 3D. Nós vamos na engrenagem, clicamos nela e selecionamos a ferramenta 3D Basics. Depois, no canto superior direito, nós selecionamos de 2D Widening Frame para Hidden e Top para SW Isometric, para fazer a confecção das peças. Como vocês podem ver, eu comecei fazendo círculos, utilizando o comando Circle, e utilizei também o comando Prespo para levantar as paredes em si. Nessa próxima etapa, eu estou fazendo a confecção de um cone, no qual eu fiz 2 círculos com o comando Circle, e também utilizei o comando Line para estipular a altura desejada, e usei o comando Loft para formar o cilindro. Nessa etapa, eu estou usando o comando Subtract, no qual eu seleciono a peça que eu quero que fique e clico na peça que eu quero que seja retirada, fazendo aquela primeira peça estar 100% pronta. Nessa segunda etapa, eu estou confeccionando a segunda peça do meu projeto como um todo. Nesse passo, eu estou fazendo um buraco, no qual eu utilizo também o Prespo para fazer o mesmo. Além de utilizá-lo para subir paredes, eu também utilizo o comando Prespo para fazer buracos. E como vocês viram, eu selecionei todo o objeto e utilizei o comando Move, no qual eu sou capaz de mover as peças para onde eu quero. Nessa etapa, eu estou fazendo uma haste com 2 círculos. Para eu conseguir dar o comando Prespo para levantar apenas o aro para ele ficar com furo, eu seleciono 2 peças e clico na tecla J, que significa Join, que é no qual eu uno as peças. Nessa etapa, eu estou usando novamente o comando Loft para fazer a realização desse formato cônico, no qual eu digito o aro maior, faço uma linha para determinar a altura, digito um aro menor, uso o comando Move, coloca no lugar desejado e, como vocês puderam ver, eu uso o comando Subtract, onde eu seleciono a peça que eu quero que fique e depois seleciono a peça que eu quero que seja retirada. Nessa etapa, eu utilizo o comando Union, no qual eu clico nessas 3 peças para elas se unirem. Neste caso, não consigo utilizar o comando Join, como eu havia usado anteriormente, tem que ser o Union. Nessa etapa, eu usei o comando Array, no qual eu selecionei toda a peça e selecionei um eixo de rotação para ela girar em torno daquele, formando essas 3 hastes, como vocês puderam ver. Nessa etapa, eu estou fazendo a base da peça em si. Nessa etapa, eu faço a confecção de uma espécie de cruz que serve como base para a fixação daquela estrutura maior que eu tinha acabado de fazer. Aí novamente eu utilizo o comando Circle e também utilizo novamente o comando Array. No caso, eu passo uma linha para saber o centro da peça. Clico no comando Array, clico no círculo, no objeto que eu desejo formar, né? Clico na versão polar, né? E seleciono quantas peças eu quero, que nesse caso eram 4. Feito isso, eu utilizei novamente o comando Prespo para fazer a realização dos furos, que eu vou mostrar logo depois. Os furos feitos com muito sucesso. Nessa etapa, eu estou fazendo a confecção de roscas e parafuso. Não é tão difícil, você basicamente faz 2 linhas a 90 graus para cima do tamanho do furo que você deseja. Para a rosca, eu uso esse comando Helix, no qual eu encontro ele voltando naquela engrenagem e selecionando o 3D Modeling, vou na aba Draw e clico nessa espiral. Com isso, eu consigo dizer o tamanho, né? Para a rosca, eu sempre pego o diâmetro do furo e o raio do furo e subtraio 0,2, e para o parafuso eu pego o raio do furo e somo mais 0,2, né? Eu também tenho que fazer um triângulo escrito usando o comando Polygon, no qual eu pego e seleciono o número de arestas, né, que eu queira que minha figura tenha, e digo qual que é a área, né, se é inscrito ou circunscrito.
Feito isso, eu utilizo o comando sweep, eu utilizarei ele novamente lá para frente, mas eu utilizo o comando sweep, no qual eu seleciono o triângulo, né? Clico no triângulo e dou enter, e depois eu clico na espiral, fazendo com que o formato triangular esteja em torno de toda a espiral, como vocês podem ver aí na imagem. Nessa etapa eu estou usando o comando subtract novamente para poder fazer os furos das roscas. Para parafuso, além de fazer o formato dele, eu tenho que fazer um cilindro do exato raio do furo. Depois com o comando Polygon eu seleciono o número 6 e faço um hexágono do tamanho que você quiser, da altura que você quiser. Depois utilizo um comando Move para empurrar essa espiral do parafuso para dentro desse cilindro. E eu utilizo o comando Subtract para formar ele bonitinho. Nessa etapa eu estou fazendo o parafuso sobrevoando, mais por questão de estética mesmo. Feito isso, eu pego, movo toda a peça, essas linhas de base posso apagar. Depois eu vou pegar essa minha primeira peça que eu construí, mover ela para a base dela, que é onde ela deve ficar, né? Também eu estou fazendo uma linha de referência para posicionar essa primeira peça que eu fiz, apagando também essas linhas base que não servem de nada. Bom, a peça está quase pronta, né? Faltando este último pedaço. Aí é meio que mais repetição do mesmo, né? Nesse momento agora eu estou usando o comando Loft para fazer um formato cônico, né? Que era preciso. Utilizei o comando Circle, utilizei o Prespo. Nesse caso eu vou utilizar novamente o comando Array, selecionando o número, né, dizendo que eu quero apenas 3 círculos. Você pode também escolher à vontade. Nessa etapa estou usando o comando Prespo novamente para erguer na altura que eu desejo. E nessa etapa eu estou realizando o resto da peça. Nessa parte eu usei Ctrl+C, Ctrl+V, mas você pode também usar o comando Copy, que funciona igual. Pego tudo e encaixo ali, formando essa estrutura. Feito isso, eu dou Union em tudo e eu faço outros círculos que são os círculos de furo da rosca. Uso novamente o comando Array, que ele é bem útil, ele agiliza bastante o trabalho, né? Eu não preciso ficar fazendo um por um. Novamente eu vou fazer rosca e furo, pego as linhas, digo qual que é a altura delas, vou lá na engrenagem, mudo para 3D Modeling, vou no Draw, escolho Helix, faço lá os raios para rosca, uso o raio menos 0.2, para parafuso é o raio mais 0.2, mais 0.2. Faço o triângulo inscrito usando o comando Polygon, no qual eu digito quantas arestas tem. Nisso eu estou usando uma ferramenta chamada Rotate Gizmo, no qual me ajuda a rotacionar as peças, né, no ângulo que eu quiser. Aí eu estou usando novamente o comando Sweep, no qual eu clico no triângulo e depois aperto Enter e eu clico depois na espiral, né, fazendo também, agilizando também, né, o trabalho. Então eu estou usando o comando Move e movendo todas as peças todas as roscas, né, para o seu devido lugar, para assim novamente eu utilizar o comando Subtract, onde eu clico na peça que eu quero que fique e clico nas que eu quero retirar. Novamente eu vou subir aquela linha pequena para também novamente questão de estética do parafuso, né? E novamente eu pego, faço um círculo do tamanho, né, do raio do furo. Neste caso o raio era 13,5. Subo ele na altura, da mesma altura do furo. Vou no comando Polygon, digito o número 6, que é para fazer um hexágono. Coloco o raio dele, nesse caso eu utilizei inscrito. Uso o comando Move, pego como ponto de referência o centro, né? E jogo o ponto de referência centro do parafuso. Dou Subtract em tudo
e tem parafuso feito. Nisso eu vou posicionar o parafuso nessa linha como estética e novamente eu vou utilizar o comando array para facilitar a fita para não ter que ficar fazendo um por um. Feito isso, a peça está completa. Agora eu vou utilizar uma questão mais de design para arredondar as bordas, né? É no próprio 3D Basics mesmo, enfim. Bom, essa é a peça completa, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo.